Este podcast foi produzido pela WePod, Inteligência em Podcast. Two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. Eu sou a Marisa e hoje eu vou gravar sozinha aqui pra vocês o podcast sobre o Eric Smith, que pra quem não conhece foi um dos assassinos mais jovens registrados na história. Com apenas 12 anos, ele cometeu um assassinato simplesmente de extrema violência. Mas antes da gente começar o caso, eu gostaria de, em nome da equipe do Apenas um Podcast, no caso eu, o Thiago, e o pessoal da iPod que ajuda a gente a editar o nosso programa, agradecer demais vocês. Gente, a gente não sabe o que aconteceu, porém subimos muito no ranking dos podcasts de True Crime, que é uma categoria que é muito concorrida. Também, de acordo com as métricas, a gente pode perceber que a gente foi um dos podcasts de True Crime mais ouvidos lá de Moçambique. Então, muito obrigada a todo mundo que ajudou a compartilhar o nosso projeto, porque como a gente sempre fala, só de vocês tirarem um print e postarem nos stories que estão ouvindo a gente, já ajuda demais no nosso plano de dominação mundial. Então, um beijo especial para todos os nossos ouvintes, um beijo pro pessoal de Moçambique, de Portugal, de Angola, e também quero agradecer muito a Cibele, que mandou um pix misterioso pra gente, onde ela disse: estou transferindo o que sobrou desse mês, kkkk, a triste vida do brasileiro. Cibele, entendemos você perfeitamente. Mesmo sendo uma quantia pequena, espero que ajude, amo vocês. Ajuda demais. E também quero agradecer a Ingrid Brito, que também mandou um pix misterioso, onde ela falou: vocês foram o meu primeiro podcast de True Crime. Meu Deus do céu, que honra, né? Tenho um apego especial. Ouvia o dia inteiro no trabalho com a minha amiga. Beijo, Malu. Amo o trabalho de vocês. Muito obrigada, Ingrid. Se você também quiser apoiar o nosso podcast, de uma forma financeira, aceitamos Pix de literalmente qualquer valor para ajudar a gente, a suprir ali equipamentos que podem, porventura, quebrar. Então é só mandar para o contato apenas um podcast@gmail.com, ou então você pode ajudar a gente seguindo a gente no Spotify ou no agregador que você escuta a gente, avaliando a gente na nota máxima aí do seu agregador, no caso do Spotify é 5 estrelas, e como sempre ajudar no engajamento, colocando um comentário bem legal ali na caixinha de perguntas que vai estar. Vamos discutir sobre esse caso, mandem a opinião de vocês, o que vocês acharam do episódio, mas chega de enrolação e vamos começar a discutir essa história do Eric. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Eric M. Smith nasceu no dia 22 de janeiro de 1980, em Sonova, que é uma pequena cidade que fica no estado de Nova York, lá nos Estados Unidos. Como ele cometeu esse crime numa idade muito jovem, ele tinha 12 anos, obviamente a gente não vai ter aquela biografia super completa, igual normalmente a gente traz em outros casos. Porém, a gente sabe que ele gostava de passar um tempinho ali, ele gostava de se divertir, de brincar com os avós, que era o Red e a Eddie Wilson. Outra informação que os avós trazem pra gente é que, no ponto de vista deles, o Eric sempre foi uma criança doce que adorava brincar e fazer brincadeiras. No entanto, em contrapartida, a gente tem outra informação que é muito crucial, que era a vida escolar do Eric. Lá na escola, ele sempre foi descrito como uma criança solitária e que sofria muito bullying dos colegas por conta da sua aparência física. O Eric tinha um formato de orelha que era um pouco diferente, e isso era o suficiente para que ele sofresse várias provocações dos colegas de escola dele, além dele usar óculos com as lentes muito grossas, ter cabelo ruivo e sardas. Quem já me viu sabe que eu sou ruiva e tenho sardas. E, gente, acho que hoje em dia diminuiu um pouco, mas principalmente ali década de 80, 90, começo dos anos 2000, realmente era pesado. Eu falo isso por experiência própria. Eu sofri muito bullying na escola por conta da minha aparência física. E no caso do Eric, não foi diferente. Essas são as informações que a gente tem. Vamos dar um salto temporal agora para dia 2 de agosto de 1993. Nesse dia em questão, o Eric estava participando de um acampamento de verão. Tinha 13 anos nessa época, e acontece que ali no acampamento, era para ser um dia normal, mas acabou que ele se envolveu numa briga justamente por questões de bullying, e nisso ele foi expulso do acampamento por mau comportamento. Aí vai acontecer uma coincidência extremamente
feliz, porque o Eric começa, né, a voltar para casa dele de bicicleta, a sair do acampamento de verão, e um outro menininho que também ia participar desse acampamento estava chegando. O nome desse menininho era o Derek Hobe. Ele tinha apenas 4 anos de idade e estava caminhando sozinho até esse acampamento de verão. No meio do caminho, os dois acabam se cruzando e rapidamente o Eric montou na sua mente um plano simplesmente maléfico e conseguiu atrair esse menino até uma área arborizada, né? Uma área ali de mata fechada. Só que vale lembrar, né, que a mãe do Derek, né, o menininho de 4 anos, ela deixou o filho, assim, um pouco antes da entrada do acampamento para que ele andasse o resto do caminho sozinho. Aí acabou acontecendo essa triste, né, coincidência. Porque o que acontece, né? Nessa área que o Eric leva essa criança de 4 anos, ele acaba estrangulando e também joga uma pedra grande sob a cabeça do menino. A causa da morte foi determinada como traumatismo craniano junto de asfixia. Por volta das 11 horas da manhã, a mãe do Derek, o menininho de 4 anos, eu sempre vou falar um menininho de 4 anos, né, porque é Derek e Eric, né, são nomes muito parecidos, porque daí eu acho que vai ser mais fácil para vocês irem assimilando e diferenciar um e o outro, né. Mas, de qualquer forma, né, a mãe da vítima chega por volta das 11 horas da manhã para buscar o filho dela e nisso ela descobre que o filho nem sequer tinha chegado ali no acampamento. Então, desesperada, ela chama a polícia e após 4 horas de buscas, infelizmente, eles acabam encontrando o corpo do Derek, né? Eles não conseguem encontrar ele com vida. Nisso, né, através da perícia, eles descobrem a causa da morte, na qual eu já falei para vocês, e também, né, descobrem que o assassino tinha feito algumas coisas ali na cena do crime, além das que eu falei pra vocês. Como, por exemplo, né, o Derek carregava consigo uma lancheira onde havia uma banana, um suco daqueles de caixinha, e o assassino jogou o conteúdo da lancheira, né, a comidinha dele, em cima do corpo. Além disso, né, esse fato eu acho que é um dos mais, assim, tudo é desesperador, porque como vocês puderam ver, todo esse caso foi de extrema violência, de extrema raiva, né, a gente já vai lidar um pouco mais sobre essa questão da avaliação psicológica que o Eric acabou recebendo depois, né? Mas a gente consegue ver a extrema violência em que tudo foi conduzido, mas além daquela morte que já foi brutal, a forma como essa criança, né, de 4 anos morreu, também teve uma questão de que ele foi abusado sexualmente. Ele foi abusado através de um graveto que foi retirado de uma árvore próxima. E o que acontece, né? Muitas pessoas têm a falsa ideia de que abuso sexual só acontece de pessoa com pessoa, né? Pode ser realizado esse abuso com objetos, e foi o que aconteceu no caso do Derek. Além disso, de acordo com a polícia, o assassino, que até então eles nem sequer imaginavam, né, que seria um pré-adolescente, teria arrumado o corpo da vítima. Eu vou ler agora um pedaço, né, de um depoimento do investigador principal do caso, que era o Charles Wood. O tênis esquerdo foi removido e estava caído perto da mão direita do Derek. Já o tênis direito tinha sido removido e estava perto da mão esquerda do Derek. Quase parecia que o corpo tinha sido colocado nessa posição propositalmente. No decorrer dos dias da investigação, obviamente, eles acabaram interrogando o Eric. E por que eu falei que eles interrogaram ele de forma óbvia? Porque a polícia, né, consegue o registro e eles descobrem, né, que o Eric tinha saído mais ou menos ali no mesmo horário que a vítima estava chegando no acampamento. Durante o depoimento do assassino, né, do Eric Smith, ele mudou a história diversas vezes. Na época, o investigador que fez o interrogatório nunca sequer imaginou que ele era o assassino, né? Porque a gente nunca vai achar que uma pessoa tão jovem é capaz de cometer um crime tão cruel, mas eles achavam que, na verdade, talvez o Eric Smith tivesse visto alguma coisa ou até mesmo presenciado o crime e, devido a uma questão traumática, ele não estava conseguindo falar isso para a polícia. Então, inicialmente, eles pensaram, né, que o Eric era uma pessoa inocente, assim, né, como eu acho que seria o senso comum mesmo, né? Até porque a gente já fez um outro podcast aqui, há um tempo atrás, sobre a Mary Bell e o Graham Young, que foram outros assassinos ali que cometeram os crimes no início da pré-adolescência, na infância. Por mais que realmente existam alguns casos de pessoas que cometeram barbaridades ainda muito jovens, também não é uma coisa comum, né, gente? A gente nunca vai esperar esse tipo de coisa e os investigadores nem sequer imaginavam. Mas a polícia, como eu falei, eles tinham certeza que talvez o Eric tivesse presenciado alguma coisa, porque ele foi capaz de descrever precisamente quais eram as roupas que a vítima estava utilizando e também sabia que ela estava carregando uma lancheira na mão. Inclusive, durante o depoimento, ele chegou a dizer que o Derek, né, a vítima, seria uma
uma pessoa muito legal. Além disso, né, os investigadores falaram que durante, né, esse primeiro interrogatório do Eric, teve alguns momentos que ele parecia estar feliz, né, que até ele tinha essa postura de estar feliz, né, ele ficava meio que pulando, sorrindo, mas de repente teve um momento do interrogatório que ele simplesmente mudou a feição, a voz dele começou a falhar e também ele começou a ficar com a cabeça baixa. E, inclusive, ele chegou a levantar os punhos e dizer: "Vocês acham que eu o matei, não é?" Nisso, a polícia, né, mais do que nunca, começou a achar que talvez ele tivesse passado por uma experiência traumática, como eu disse pra vocês. E durante o interrogatório, a polícia entrega pra ele um Kool-Aid, que é tipo um suquinho de caixinha que tem lá nos Estados Unidos, vermelho, que era exatamente o mesmo que a vítima estava levando aquele dia, mas acabou sendo só uma coincidência. Porém, assim que o Eric viu aquele suquinho ali na sala dos policiais, ele pegou a caixa do suco e jogou no chão. Então, né, obviamente, os policiais pensaram: nossa, como que ele sabe, né? Ele teve essa reação com o suco de caixinha. Como que ele sabe que esse suco de caixinha estava na cena do crime? Porque ficou bem claro como que uma coincidência tão grande dessa ia acontecer. Ele ter uma reação, né, nervosa dessa, de simplesmente ver um suco de caixinha na frente dele e ser exatamente a mesma marca e o mesmo sabor que foi jogado sobre o corpo da vítima lá na cena do crime. Então, assim, os dias foram se passando, então, só relembrando, né? No dia 2 de agosto de 1993 foi o dia do assassinato, e no dia 8 de agosto de 1993, o Eric acabou confessando o crime para a mãe, né? Ele contou todas as informações, contou que matou, né, o Derek de 4 aninhos. Depois, né, obviamente, a mãe levou essas informações para a polícia, e aí sim, né, eles começam a fazer a investigação da forma que realmente aconteceu, né? Considerando o Eric como um assassino e não como uma possível testemunha ou até mesmo vítima de toda essa história. De acordo com o próprio Eric Smith, a motivação para ele ter matado aquela criança teria sido que ele estava tendo um dia ruim, e que alguns meninos teriam brigado com ele, assim como nesse mesmo dia ele havia brigado com o pai e a irmã mais velha. Ou seja, ele estava muito nervoso e ele decidiu descontar a raiva dele no Derek. Obviamente, né, ele passou por uma avaliação psicológica, aonde, pelo psiquiatra da defesa, ele foi diagnosticado com um transtorno explosivo intermitente, um transtorno mental que torna os indivíduos violentos e imprevisíveis. Mas alguns especialistas da promotoria disseram que esse transtorno é muito raro de ser diagnosticado em pessoas com a idade do Eric, né? Então, no caso, ele tinha 13 anos. Eu não consegui achar muitas informações, inclusive se ele fez outras avaliações depois de mais velho, né? Mas, como eles mesmos disseram, né, é raro, mas também não é uma coisa impossível. Ele chegou a ser submetido a extensos testes médicos com vários especialistas, tanto da defesa quanto da acusação. Eles examinaram, inclusive, as funções cerebrais, os níveis hormonais, e não encontraram nada que conseguisse explicar o porquê que ele teve um comportamento tão violento igual ele teve naquele dia. De qualquer forma, o julgamento aconteceu cerca de 1 ano depois, mais precisamente no dia 16 de agosto de 1994. Ele acabou sendo condenado por assassinato em 2º grau e sentenciado à pena máxima que estava disponível para jovens da idade dele na época, que seria o mínimo de 9 anos de prisão até prisão perpétua. Vamos tentar explicar essa condenação, que é uma coisa que vocês sempre confundem. Basicamente, ele foi condenado à prisão perpétua com liberdade condicional. Porém, ele deveria ficar preso por minimamente 9 anos. Quando ele completasse 9 anos preso, aí sim ele poderia ir na justiça pedir a liberdade condicional, ou seja, pedir para ele sair da prisão. Ele passou vários anos preso, ele tentou diversas vezes pedir a liberdade condicional, mas na maioria das vezes foi negado, e inclusive ele chegou a escrever uma carta pública pedindo desculpas à família Robb, que inclusive ele chegou a ler na televisão publicamente. Eu vou ler agora um pedacinho dessa carta, né, de perdão que ele fez para a família Robb. Sei que minhas ações causaram uma perda terrível na família Robb, e por isso eu realmente sinto muito. Tentei pensar ao máximo possível sobre o que o Derek nunca experimentará. Seu 16º aniversário, natais, a sua casa própria, formatura, ir para a faculdade, se casar, ter o seu primeiro filho. Se eu pudesse voltar no tempo, trocaria de lugar com o Derek e suportaria toda a dor que causei a ele. Significaria que ele continuaria vivo e eu trocaria de lugar e passaria por toda a dor que ele sentiu, mas eu não posso fazer isso.
Ele tentou pedir desculpas à família diversas vezes, em praticamente todas as entrevistas que ele deu, porque ele disse, né, que ele não queria suportar com a ideia de passar o resto da vida dele preso e também, né, em decorrência do crime que ele cometeu. A primeira vez que ele pediu liberdade condicional foi em 2002, mas acabou sendo negado. Ele tentou novamente em 2020, mas acabou não rolando, acho que por conta da pandemia. Em outubro de 2021, mas acabou sendo adiado por algumas questões. Porém, lá no comecinho do ano passado, 2022, ele conseguiu a liberdade condicional e atualmente ele tá com 43 anos e, né, vivendo ali em liberdade. E a última informação, nem sei se ele ainda está, mas eu vi recentemente que ele estava noivo. Mas tirando isso, gente, é basicamente esse o caso. Vocês conheciam? O que vocês acharam de toda essa história? O que vocês acharam da condenação? Realmente, né, é muito bizarro, na minha opinião, pensar que uma pessoa tão jovem, com tanta raiva dentro de si, ou seja lá o que for, né, o que aconteceu, fez um crime tão brutal contra 4 anos. Pra mim ainda é um bebê, sinceramente, com 4 anos. Então, assim, é muito triste mesmo. Pelo que eu vi também durante a prisão, ele não teve nenhum outro tipo de comportamento violento. Mas, né, gente, é uma coisa muito triste. E agora, né, é ficar observando, né, como que vai estar ele nessa liberdade condicional. Mas até o momento a única informação é que ele tava noivo e é isso mesmo. Agora, pessoal, eu vou ler os comentários que o pessoal deixou no nosso podcast que a gente fez sobre o caso da Suzane von Richthofen. A gente recebeu algumas críticas construtivas, né, do pessoal que estava falando que a gente demorava muito na introdução. Eu tentei fazer a introdução o mais rápido possível, mas vamos ler, né, os comentários. O Thalilson Oliveira de Freitas comentou: assustador. Já a Linz Kaiser comentou: amei esse episódio e também acho que o Andreas é a maior vítima disso tudo. Amo o podcast de vocês e precisei ficar sem ouvir por um tempo porque tava bem a bublé das ideias. KKKK. Compreendo, acho que eu sempre tô a bublé das ideias, né? A Rafaela Basses comentou: gostei muito. Já a Gil comentou: os melhores, episódio maravilhoso como sempre, coração vermelho. E já quero os episódios da Matsunaga e do caso Nardoni. A gente não tem esses ainda, hein, gente? Qual que vocês querem que a gente traga primeiro, Matsunaga ou Nardoni? Mas a gente vai trazer os dois, tá? Pode deixar. A Isa comentou: amei o episódio como sempre, vocês são muito profissionais e divertidos. Tô mandando seus episódios pra todos os meus amigos, que são poucos, mas pelo menos não sou só eu. Isa, isso já é maravilhoso. E, gente, compartilhar com os amigos é uma das melhores formas que vocês têm de ajudar a gente, porque isso ajuda, né, a novas pessoas conhecerem o nosso projeto e tal. E como disse lá no começo do episódio, a gente subiu muito no ranking, gente. A gente subiu muito no ranking da categoria nossa, né, que é de True Crime, que, como eu falei, é uma das mais concorridas, então muito obrigada. Já a Ana disse: você, Marisa, olha, sou eu, foi responsável por me trazer ao mundo do crime. Começou com o TikTok, Instagram, depois conheci seu podcast. Agora, meu aniversário é tema investigação criminal. Beijo, adoro vocês. Ai, adorei o tema, Ana. Já consigo imaginar vários detalhes. Eu já vi outras pessoas fazendo o tema investigação criminal, principalmente pessoas que depois querem se tornar peritos e tal. Depois manda foto da decoração do aniversário, a gente vai querer ver. A Mariana comentou: meu Deus, finalmente sobre o caso von Richthofen. Muito bom, estava ansiosa para este caso. Realmente, né, faz o quê? 3 anos que a gente tem o podcast, praticamente. A gente só falou do caso von Richthofen, acho que é o caso mais conhecido do Brasil esse ano, então, ó, realmente demorou. Já a Roberta Elitus comentou: acho que eu falei seu nome errado, Roberta, mas vamos lá. Acho que vocês dois não têm noção da quantidade de pessoas que vocês já mudaram. Hahaha. Nossa, eu tomei um susto, né, que começou. Acho que vocês dois não têm noção. Eu pensei, putz, lá veio o hate, mas acho que não é. Eu ouço casos repetidos de tanto que eu amo vocês. Até a junção das vozes contando me deixa confortável. Ai, gente, que bom, né? Porque realmente a gente lida com assuntos muito pesados, né? A gente tenta trazer sempre, né, o máximo, né, de responsabilidade, o máximo de profissionalismo na forma que nós narramos os casos. Então, é muito bom receber esse tipo de comentário. Já a Ana disse: ótimo episódio, sou de Portugal e conheço esse caso. Como vocês falaram, é conhecido internacionalmente, ó, estávamos certos. Ouço vocês sempre preparando o jantar. Um beijo enorme, adoro vocês. Muito obrigada, Ana. Um beijo pro pessoal de Portugal. A Sara de Freitas comentou: episódio excelente. O Desfrutar comentou: muito bom. E a Cibele comentou: que episódio foda. Não conhecia muito bem o caso da família von Richthofen
e só estava esperando vocês postarem sobre. Só consumo conteúdo de True Crime pelo podcast e pela conta de vocês. Ai, fico honrada, Sibeli, né? Tem muitos criadores bons, né? E saber que a gente é os que você mais consome me deixa contente. Já o Traimo comentou: olá, equipe, apenas um podcast. Estou escrevendo esse comentário antes de escutar o podcast, mas já tenho a garantia de que será um episódio maravilhoso como todos os anteriores. Vos acompanho de Moçambique. Beijos. Olha só, Traimo. Não sei se eu falei seu nome corretamente, mas muito obrigada. Inclusive, lá no comecinho eu comentei, né, que acho que foi em julho. No final de julho, a gente foi o podcast de True Crime mais ouvido de Moçambique. E eu e o Thiago, a gente ficou muito feliz com essa notícia. Então é muito legal saber que vocês acompanham a gente de outros países. Se você é de outro país, deixa aí na caixinha de perguntas do Spotify. A gente quer saber de onde você tá ouvindo a gente. E pra finalizar, o comentário da Jess, que está sempre comentando nossos podcasts, ela disse: vocês dois, com toda certeza, são o meu Batman e Robin. Adorei a comparação, até porque o Batman é o meu super-herói favorito. Juntos são excepcionais, arrasam como sempre. Aí ela colocou entre parênteses: especial do Gugu, pelo amor de Deus, emoji rindo. Gente, pra quem não sabe, a gente pensou em fazer um podcast especial com os casos do Gugu. Porque pra quem não sabe, né, o Gugu fez certas coisas durante a carreira dele, assim, bem doidas, assim, dentro do universo criminal. Daí a gente tava pensando em fazer um episódio especial sobre isso. Antes de eu encerrar o podcast, né, gostaria de falar que semana passada a gente postou um podcast de um caso sobrenatural. E por conta, né, de tudo que aconteceu durante a gravação, foi um episódio muito difícil de gravar. A gente vai fazer um outro episódio sobre esse caso. Então, se vocês forem lá, vai ter o especial com o caso, né, sobrenatural, sobre o ponto de vista que inspirou a história do filme Verônica. Mas em breve a gente vai produzir um outro episódio sobre esse mesmo caso, só que sobre um ponto de vista diferente, tá? Porque quando eu fiz a minha pesquisa inicial desse caso, eu não achei nenhuma outra divergência, mas depois, pesquisando mais a fundo, eu descobri que tem outras divergências, principalmente em relação à mãe, e que esse caso, né, sob o ponto de vista atual e do ponto de vista dos irmãos da vítima, muito provavelmente, né, não é um caso sobrenatural. Como a gente sempre fala, cada um acredita no que quer. A gente tem trazido alguns casos de sobrenatural, porque eu sei que muitas pessoas que são nossos ouvintes se interessam por isso, mas até pro podcast não ficar muito longo e por aí vai, a gente vai fazer essa versão separada. Então, em breve, a gente vai fazer o mesmo caso, só que sob um ponto de vista diferente, tá? Mas só avisando, porque como a gente teve muito problema com a gravação do episódio passado, a gente teve que reaproveitar um áudio que ficou horrível, da gente não conseguiu fazer esse disclaimer durante o episódio, tá? Mas em breve vai estar saindo isso. Mas se você tem alguma sugestão de caso que gostaria de ver por aqui, um caso aí da sua região, alguma sugestão pro nosso quadro do Crime News, deixa aí na caixinha, né, do Spotify, ou manda pra gente lá no nosso Instagram, que a gente sempre tá de olho em todas as mensagens. Bom, gente, foi isso por hoje. Um beijo a todos vocês e vejo todos no próximo episódio semana que vem, que eu espero que o Thiago esteja aqui junto comigo.